Bem-vindos ao Recapitula Filmes. Vamos mergulhar agora em uma história cheia de romance e aventura. Fiquem com a gente e descubram os detalhes dessa trama incrível. Existem filmes que nos tocam em um nível tão profundo que se tornam mais do que simples obras de entretenimento. A Lagoa Azul, 1980, dirigido por Randall Kleiser, é um desses filmes. Ele não é apenas uma narrativa sobre dois jovens isolados em uma ilha deserta, mas sim uma exploração das raízes mais primordiais da existência humana. Ao longo de suas cenas, o filme vai além da trama de sobrevivência ou do romance que cresce entre os dois protagonistas, Richard e Emmeline. Ele nos convida a refletir sobre o amor, a solidão, o crescimento e, talvez mais importante, a maneira como nos relacionamos com a natureza e conosco mesmos, longe das convenções de uma sociedade que frequentemente nos molda. Ao falar sobre a Lagoa Azul, não podemos esquecer o seu impacto cultural e a maneira como ele aborda questões que, até hoje, são consideradas ousadas. A simplicidade de sua narrativa, com momentos visuais deslumbrantes e uma conexão emocional palpável, se entrelaça com questões existenciais e filosóficas sobre a vida, a sexualidade e o despertar humano. O que acontece quando estamos sozinhos em um mundo em que todas as construções sociais foram removidas? Quando não há mais regras ou normas para seguir, o que somos? Um dos elementos mais fascinantes de A Lagoa Azul é a forma como a ilha, que poderia ser apenas o cenário da história, se torna um verdadeiro personagem dentro da narrativa. A natureza selvagem da ilha não apenas oferece um refúgio, mas também impõe desafios. A ilha, com suas praias de areia branca e águas azuis, é como um reflexo da criação, um novo Éden onde os protagonistas começam uma jornada de autodescobrimento e transformação. A ilha não é um lugar de descanso eterno, mas um palco onde as leis da sobrevivência e a evolução dos personagens se desenrolam de maneira crua e visceral. As árvores e a vegetação ao redor representam a força incontrolável da natureza, enquanto o mar, imenso e profundo, simboliza os mistérios da vida, ao mesmo tempo acolhedores e assustadores. Cada elemento da ilha, do sol radiante à noite estrelada, cria uma atmosfera de grande beleza e atemporalidade. A cinematografia de Néstor Almendros, com sua habilidade em capturar a luz natural e explorar as nuances da paisagem, transforma cada plano da ilha em uma obra-prima visual. Em momentos de calma, a natureza parece envolver os personagens em uma espécie de serenidade que só pode ser alcançada por aqueles que estão em completa harmonia com o mundo natural. Mas, quando o vento sopra mais forte ou o mar se agita, há uma sensação de que a ilha, como qualquer lugar no mundo, é ao mesmo tempo um lar e um desafio. A imersão visual que a ilha oferece vai além do simples prazer estético. Ela é um reflexo do próprio estado emocional de Richard e Emmeline. Quando crianças, sua relação com a ilha é mais passiva. Eles exploram, brincam e aprendem as regras da natureza sem uma verdadeira compreensão do que significa ser parte dessa natureza. Mas à medida que o tempo passa e os desafios se tornam mais complexos, a ilha se torna um espelho para seu próprio crescimento e transformação. Assim, a relação entre os protagonistas e o ambiente ao redor evolui, sendo uma metáfora clara do despertar humano. O processo de amadurecimento dos protagonistas, Richard e Emmeline, é o núcleo emocional de A Lagoa Azul. À medida que crescem e se tornam adolescentes, o filme explora de maneira delicada e orgânica o despertar de suas emoções e sexualidade. Este não é um romance convencional, cheio de fórmulas ou clichês, é uma experiência humana em sua forma mais pura. Não há ninguém para ensinar Richard e Emmeline sobre os sentimentos que começam a surgir entre eles. Sem a presença de adultos ou qualquer influência externa, o amor deles é como uma planta que brota sem ter sido cultivada. O filme, ao tratar desses sentimentos com tamanha inocência e naturalidade, nos coloca em uma posição curiosa. Somos desafiados a ver o amor como uma experiência básica e humana, desprovida de todas as convenções da sociedade moderna. O filme nos faz questionar as limitações que a cultura impõe sobre o corpo e os sentimentos, revelando que, em sua essência, o amor é algo universal e instintivo. Richard e Emmeline,
isolados da civilização, nos mostram que o verdadeiro amor não tem regras, não tem expectativas, mas nasce da conexão e do respeito mútuos. A escolha dos atores Brooke Shields e Christopher Atkins é fundamental para a autenticidade dessa narrativa. Shields, na época com apenas 14 anos, capturou uma Emmeline incrivelmente vulnerável e forte ao mesmo tempo. Sua beleza etérea, combinada com uma representação genuína da puberdade e da inocência, trouxe um novo significado à personagem, que se tornava mais do que uma jovem idealizada, ela se tornava uma representação do despertar humano. Por outro lado, Atkins, como Richard, trouxe uma energia juvenil e uma sensação de desconforto e confusão que é inevitável em um processo tão delicado como o da descoberta de si mesmo. Se a ilha é a carne do filme, a trilha sonora de Basil Poledouris é sua alma. A música em A Lagoa Azul não é apenas um pano de fundo, mas sim uma extensão da própria narrativa emocional. Poledouris, com sua habilidade de criar temas que ressoam profundamente, captura a dualidade da história, a tranquilidade serena da natureza e os tumultos internos dos personagens. A melodia que acompanha os momentos mais íntimos é suave e sensível, enquanto as cenas de tensão são intensificadas por uma musicalidade que sobe em uma crescente dramática. A trilha sonora se transforma em uma linguagem própria, que nos permite sentir o que os personagens estão vivenciando sem precisar de palavras. O filme também é uma provocação filosófica. O que acontece quando todas as convenções sociais desaparecem? Quando estamos distantes das construções morais que normalmente definem o que é certo ou errado? A Lagoa Azul nos coloca diretamente diante dessa questão. Richard e Emmeline, ao se encontrarem isolados, precisam criar suas próprias regras para viver. E é justamente aí que o filme entra em um território de reflexão profunda, que ele nos desafia a questionar nossas próprias crenças sobre a civilização e o que realmente importa na vida. Há uma crítica implícita à maneira como a sociedade moderna nos afasta da natureza e nos obriga a seguir regras e normas que, muitas vezes, não têm conexão com nossa verdadeira essência. A ilha, sendo um espaço sem essas imposições, nos mostra que há algo profundamente humano em voltar às nossas raízes. Não estamos mais ligados a ideias pré-estabelecidas sobre moralidade ou comportamento. No entanto, essa liberdade vem com seus próprios desafios. O filme sugere que, embora a liberdade seja libertadora, ela também é solitária e, por vezes, confusa. Richard e Emmeline, mesmo em seu paraíso isolado, enfrentam a dureza da vida e as dúvidas existenciais que todos nós, eventualmente, enfrentamos. Décadas após seu lançamento, A Lagoa Azul continua a ser um filme que não apenas ressoa com os espectadores, mas também provoca discussões sobre a natureza da humanidade, do amor e da sexualidade. Ele não oferece respostas fáceis ou conclusões simples, mas, em vez disso, nos desafia a refletir sobre como lidamos com nossas próprias vidas. O filme transcende seu próprio enredo para se tornar um estudo sobre a essência humana e nossa relação com o mundo natural ao nosso redor. Em um mundo cada vez mais distante da natureza, A Lagoa Azul é um lembrete de que, no final das contas, somos apenas seres humanos tentando encontrar um lugar para pertencermos. É um filme que, apesar de suas simplicidades, nos leva a refletir sobre as questões mais profundas e universais da vida. E assim, ele permanece relevante, não como uma história de romance ou aventura, mas como uma meditação atemporal sobre o que significa ser humano. A Lagoa Azul não é apenas um filme sobre sobrevivência ou romance, ele é uma viagem emocional que nos leva a questionar nossa própria humanidade. Ele nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais solitários e desafiadores, a beleza e a força podem surgir das situações mais inesperadas. Ao se perderem na ilha, Richard e Emmeline encontram um novo sentido para a vida, para o amor e para a própria existência, fazendo-nos lembrar que, às vezes, é no isolamento que encontramos nossa maior conexão com o mundo ao nosso redor. Gostou dessa análise? Curta o vídeo, inscreva-se no canal Recapitula Filmes e venha conosco explorar mais histórias que deixam marcas profundas. Até a próxima!